sou Daniele Reis, eu sou professora há 12 anos, coordeno um curso de Direito e advogo há quase 20 anos. E tem um tema que é muito apaixonante, correlato ao direito civil, que é a minha área, que é direito do consumidor. O problema é que muitas vezes, quando a gente fala de direito do consumidor ou de Código de Defesa do Consumidor, já nos sugestiona a sempre tratar somente dos direitos do consumidor e esquecemos do fornecedor. Então, numa dada mentoria que eu dava para uma advogada, essa advogada falou assim para mim: doutora, a gente só fala de direito do consumidor. É até natural, porque o código é código de defesa do consumidor. O consumidor é a parte mais vulnerável da relação jurídica. Então a gente fala muito dos direitos desta parte da relação jurídica. E aí ela continuando, mas e os fornecedores? Não tem direito nenhum? Né? Os fornecedores só se prejudicam? Eu falei, é verdade. É verdade. A gente geralmente não fala dos direitos dos fornecedores, né? A gente tem uma série de obrigações que, lógico, eles precisam sim observar, cumprir, mas e quando invariavelmente a gente encontra um fornecedor sendo correto na sua postura, mas um consumidor que não está correto na sua postura, que às vezes quer tirar vantagem de alguma situação, porque sabe que o Código de Defesa do Consumidor o protege. Então surgiu a ideia de montar aqui esta aula, até para que eu fizesse uma mentoria para ela mais direcionada. E agora eu quero dividir com você um pouco disso. Por que surgiu essa ideia dela? Porque ela me questionou isso e pode ser uma situação que você enfrente aí. Ela advogava para uma fornecedora de um produto X e muitos clientes voltavam nas lojas dessa cliente dela com queixas que não procediam. Tá? Eu vou dizer do que é, porque não tem problema, não estou falando o nome. Era uma ótica, tinha várias lojas, então eu comprava o óculos, às vezes não me caía muito bem, eu não gostava, sei lá, e eu voltava na loja e eu arrumava alguma situação X para devolver que não tinha razão, né? E aí o cliente bate o pé e fala: direito do consumidor, tem que trocar, tem que. Será que tem? Ela falou, então, eu vira e mexe, eu faço, tenho que fazer algumas defesas, eu tenho que intervir nessa relação, porque os consumidores acham sempre que estão cobertos de razão e que tá tudo certo, e eles fazem o que eles querem. E a gente tem essa situação, infelizmente, né? Bom, então vamos aqui para o direito pensar em alguns princípios, em algumas regras, tá? Que nós precisamos observar. Bom, primeira coisa, a gente tem o princípio de ampla defesa, né? No princípio de ampla defesa, a gente sabe que nós podemos nos recorrer ao judiciário, que nós podemos recorrer a outras instâncias, isso somado já a outros princípios, como o duplo grau de jurisdição, né? E nós temos todo o direito de nos defendermos, né? Eu vou deixar até o meu código de consumidor aqui aberto, dica que eu sempre dou, que talvez você já saiba, já pratique, mas para quem eventualmente ainda não,
Se eu digitar no Google aqui, Código de Defesa do Consumidor ou a Lei 8.078, vai aparecer N opções. Cliquem sempre em planalto.gov.br. Aqui é atualizado, ok? Agora, qualquer outro site que você pegue pode conter erros, pode não conter atualizações, então muito cuidado com isso. Bom, e neste princípio, então, de ampla defesa, a gente tem a possibilidade de defesa do consumidor, óbvio, por que não? Então, não é só o consumidor atacado, né? Então, a gente tem muitas benesses, repiso, nós temos muitas benesses para o consumidor, porque ele é, via de regra, a parte vulnerável na relação jurídica. Tá? Mas nós temos que ver todo o contexto e possui sim o fornecedor os seus direitos. Então, ele pode contestar sim um pedido do consumidor? Pode, claro. Ele pode cobrar o consumidor, às vezes, de alguma coisa, dependendo da situação. Pode, claro. Não é só o fornecedor que tem ônus, né? Nós estamos aqui numa relação sinalagmática de direitos e obrigações, uma obrigação recíproca. E, portanto, o consumidor também tem o dever de pagar, o dever de respeitar as regras mínimas de boa-fé do contrato, que é o que às vezes a gente não vê porque eles acreditam, alguns consumidores acreditam, que eles estão totalmente protegidos pelo manto do CDC. E aí, função social do contrato, boa-fé contratual vão embora. Por que eu tô falando de função social do contrato? Porque eu falei assim para você, via de regra, os fornecedores têm inúmeras obrigações e eles são a parte menos vulnerável da relação jurídica. Ou seja, em outras palavras que eu disse, o consumidor, via de regra, é a parte vulnerável da relação jurídica. Vulnerável como? Vulnerável financeiramente, né? A gente, quando fala de fornecedor, a gente geralmente está falando de uma potência, de quem tem dinheiro, que está investindo, tá? Aí você já pode estar pensando, né? Depende. Depende, porque o mercadinho na esquina aqui de casa, ele vende o pão pros vizinhos para comprar o almoço na casa dele. E tem essa situação mesmo. E ele é um fornecedor. E ele tem inúmeras responsabilidades. Então, eu preciso ver o contexto, função social do contrato. Outra vulnerabilidade, geralmente, dos consumidores, a hipossuficiência jurídica. Via de regra, novamente, os consumidores eles são assessorados por seus advogados, às vezes seus escritórios renomados ou grandes advogados, departamentos jurídicos dentro da empresa. Então, eles entendem das leis, eles sabem que se eles... uma vírgulazinha aqui, eles podem fugir de repente de alguma regra, algum subterfúgio aí para se beneficiar. Ok. E o consumidor? O consumidor, via de regra, não. Mas se o consumidor está falando, por exemplo, com um professor, advogado, especialista em contratos, será que eu tenho a mesma aplicabilidade? Então, tudo isso é visto nesse contexto da aplicação dos princípios contratuais, de boa-fé, de função social, nos princípios processuais, que eu destaquei da ampla defesa. E aí eu posso ter, sim, o fornecedor se voltando contra o consumidor. Ok? Isso por quê? Porque eu preciso ter uma transparência no contrato e harmonia, que tem que ser recíproco. Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, olha só.
O Código de Defesa do Consumidor, a gente tem no artigo 4º o seguinte: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. Óbvio, é neles que a gente está pensando no primeiro momento. O respeito à sua dignidade, saúde, segurança e proteção dos seus interesses econômicos. Perfeito. E melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. O primeiro princípio, lá, o inciso 1, já fala dessa vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O inciso 2 fala de ações governamentais para proteger efetivamente o consumidor. E o 3 fala a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. O CDC, ele existe, os direitos dos consumidores, a defesa desses direitos existem justamente para manter esse equilíbrio. Eu tenho que estar em par de igualdade. Eu não posso ter esse fornecedor aqui que tem uma super, suficiência jurídica, econômica, administrativa. E o fornecedor aqui, ó, o consumidor aqui embaixo. Agora, o que eu quero? Eu quero isso. Eu quero uma igualdade entre eles. Então, vem as leis para proteger, esse consumidor, e o fornecedor precisa observar. Eu posso ter essa situação, então, inversa? Dependendo do caso concreto, você até pode. Pensa aí no mercadinho. O vizinho lá do mercadinho advogado muito bem sucedido na área contratual, empresarial e tal. Ele vai lá no mercado para comprar, ele sabe dos seus direitos, ele causa algum problema ali, e aí ele vem invocar o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem razão no primeiro momento? Ele tem razão. O consumidor sempre vai ter razão. Responsabilidade, inclusive, objetiva do fornecedor. Só que a responsabilidade objetiva do fornecedor, ela tem exceções. Porque na responsabilidade objetiva, vamos relembrar, eu já parto do pressuposto de culpa da outra parte, no caso aqui do fornecedor. O que envolve culpa na responsabilidade civil? Envolve uma conduta que tenha sido praticada com ação ou omissão, essa conduta omissiva ou comissiva, mas que tenha sido praticada com negligência, imprudência e imperícia. Eu já parto do pressuposto na responsabilidade objetiva que a outra parte, ela age com culpa. Ok? Poxa, então tem saída para o fornecedor aqui? Tem saída para o fornecedor e para qualquer pessoa que esteja sujeita à responsabilidade objetiva. É provar que a outra parte, ela não está cumprindo com a boa-fé contratual ou na prática do negócio. Então, se esse advogado, que tem já uma suficiência jurídica e econômica, ele já está em maior igualdade aqui, ele praticou alguma coisa ilegal ali para querer insurgir os seus direitos de consumidor, Não sei, se a gente está falando do mercadinho da esquina, ele trocou lá os precinhos. Eu não sei, É lógico que envolveria nesse caso até fraudes maiores,
Envolveria até questões criminais. Mas muita gente faz muita coisa nesse sentido e invoca tudo é direito do consumidor. Né? Levou o pão para casa lá próximo do vencimento. Sabe que está próximo do vencimento. Dia seguinte, abre o pão, pagou mais barato, muitas vezes. Abre o pão tá todo mofado. Ah, a culpa... Não, peraí, ela estava vendendo mais barato porque está próximo do vencimento. Precisa ter esse controle. O fornecedor vai ter que ter esse controle. Porque senão ele vai ser responsabilizado. Agora, se o consumidor comprou dessa forma sabendo, não tem o que ele alegar. Não tem como alegar vício no produto, né? Enfim, que é o equivalente ao vício redibitório, tá? Enfim, quando eu tenho esse equilíbrio, né? Eu tenho essa responsabilidade, o que eu vou alegar então na minha defesa? Eu vou alegar que houve uma culpa da outra parte, concorrente ou exclusiva. Esse é um ponto extremamente importante. Então, tem defesa? Começando aqui esse bate-papo, né? Tem defesa? Tem defesa. Tem ampla defesa. Tem equilíbrio contratual. O artigo 4º e 3º fala de transparência e harmonia recíprocos. Não é só harmonia e transparência, boa-fé por parte do consumidor, do fornecedor. O consumidor pode agir totalmente contra... Não, é recíproco, ok? A obrigação do consumidor de fazer prova mínima de suas alegações. Existe uma súmula, inclusive, 330 do TJ do Rio de Janeiro, que fala disso. O consumidor, ele não é porque tem inversão do ônus da prova, né? São questões aí importantes. Nessa hipossuficiência, quem geralmente detém a prova é a outra parte. Então, por exemplo, a operadora lá de telefonia me liga, me oferece um plano. Com quantas pessoas já não aconteceram isso? Conheço várias. Oferece lá um plano de melhoria e lógico você vai pagar mais caro por isso e você fala não. Daqui uns meses vem lá a fatura cobrando e você fala, mas eu não aderi. Quem detém as provas de que você falou não em vez de sim? A operadora. Como você descobre isso? Você liga lá na operadora e fala assim, olha aqui, veio aqui na minha fatura tanto, mudando o meu plano para tanto. Ah, consta, senhor, em meu sistema, senhor, que o senhor alterou isso daí no dia tá. Fala, não, eu falei não falei que eu queria. Ah, senhor, sinto muito, então o senhor precisa comparecer, não sei aonde, falar com fulano, abrir uma reclamação, eu preciso verificar, lá e fica nessa. Quem detém a prova? O fornecedor. Ele que inclusive te liga e fala assim, olá, fulano de tal, eu sou da Vivo, essa é uma ligação gravada, eu sou da Oi, eu sou da TIM, eu sou seja qual operadora for, né? Essa é uma ligação que está sendo gravada, ok? Ok, e você continua porque você quer. Aí você ouviu a proposta, você não quis aderir à proposta. Tá lá gravado, tem que estar lá. Quem tem a prova de que você não contratou é você? Não. A menos que você tenha lá um aplicativo de gravações de todas as suas ligações. Tem pessoas que têm, né? Mas se você não tem isso, é outra parte que tem. Então, o que você vai? Quais são as suas provas mínimas? Não significa que eu posso agora, tá tudo certo com a minha fatura, mas eu vou tirar uma vantagemzinha aí, eu tô falando, vou falar, eu tô vendo que meus clientes estão ganhando os processos, eu vou falar aí que mudaram meu plano, tiraram minha internet, sei lá, eu vou criar alguma situação aí, eu vou ingressar com a ação e pedir.
Eu preciso ter prova mínima dessa minha alegação. Então eu preciso pegar lá minha fatura e falar assim, olha aqui, eu pagava tanto, agora eu comecei a pagar tanto. Eu não tenho, eu não fiz essa contratação. É uma prova mínima. Olha aqui, ó, nesse dia eu fiquei sem internet, isso prejudicou os meus negócios. Olha aqui, os meus e-mails voltando. Olha aqui, retorno de clientes de sei lá quem, dizendo, ó, não recebi o seu... Por quê? Porque eu fiquei sem internet no meu celular, na minha casa, não tinha. Foi problema na operadora. Então, veja, eu tenho que ter elementos mínimos, né? Tem que ter elementos mínimos. Eu não posso simplesmente chegar e alegar o que eu quero. E tem cliente que faz isso. Tem cliente que acha que ele pode comprar na loja uma roupa e ele pode depois, no dia seguinte, 10 dias depois, 15 dias depois, um mês, 2 meses, não importa, ele pode trocar. Aí você deve estar pensando, mas no dia seguinte não pode, professor? Não. Regra geral, o que os fornecedores fazem, né, as lojas em geral fazem, de troca, é uma política para agradar o cliente. Por quê? Porque aquele famoso prazo para devolução, se eu não gostei, se eu não quis, que é o prazo de arrependimento, se não era como eu pensava, é para as relações entre ausentes e não entre presentes. E muita gente se esquece simplesmente disso. Ok? Não pode. Aí chega lá na loja e fala, vim trocar, comprei ontem. Aí o vendedor fala, mas você não experimentou? Eu experimentei. Mas você não gostou na hora? Ah, gostei, mas cheguei em casa e não quero mais. Não troco. Como não troca? Código de Defesa do Consumidor, polícia. Tem gente assim? Ah, não, é política da loja. Se o senhor experimentou, eu não posso trocar. Mas a loja fulana troca. A loja fulana tem uma política diferente. A minha loja é assim. Não tem obrigação de trocar. Vou falar mais disso daqui a pouco, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui, neste primeiro bloco. Eu quero te convidar a conhecer as pós-graduações da ESA Educacional. Não deixe de conhecer, porque eu tenho certeza que pode ter uma pós-graduação que vai te ajudar muito na sua vida acadêmica e profissional, principalmente. Muito com o seu conteúdo técnico, mas muita rotina, de prática mesmo. Então, é uma pós-graduação onde você aprende de verdade a prática. Então, veja aí as opções, a sua predileção entre as áreas do direito e vem fazer uma pós-graduação conosco. Até já! Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer uma melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é única, é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço. Quer ver um direito que as pessoas esquecem totalmente e é direito do fornecedor? É possível inserir uma estipulação de multa caso o consumidor dê a causa em rescisão antecipada do contrato. Vamos supor que a pessoa vai numa grande loja e pede para confeccionar um sofá para ela, um assento reclinável, outro não, uma extensão, um dado
uma dada metragem muito específica, um tecido muito próprio, né, do gosto dela, que às vezes não vai agradar aos outros. Enfim, é muito personalizado. E a pessoa manda fazer. Geralmente, quando é assim, o fornecedor vai exigir um sinal, claro, né? Mas essa pessoa depois ela cancela o pedido. Simplesmente cancela. E aí? Ah, direito do consumidor. O consumidor pode cancelar. Pode, sim? Não, né? Eles podem estipular, inclusive, que se ela cancelar, se a pessoa cancelar, perde a multa. É uma espécie de arras que a gente aprende no direito. Perde a multa. Tá? A gente só precisa deixar claro isso em contrato, se essa arras ela vai ser confirmatória ou penitencial. Porque se ela for penitencial, ele só perde o sinal e pronto. Não posso exigir danos morais. Agora, se for confirmatórias, eu posso, inclusive, pedir, a pessoa vai perder o sinal, se tiver um dano maior, eu posso exigir. Ou seja, já deu andamento, pagou 10% do valor do sofá de sinal, de entrada. Só que eu já estou com o sofá praticamente pronto. Eu vou simplesmente ficar com os 10% e o resto, meu prejuízo é muito maior. Então, se eu tenho arras confirmatórias, onde fica claro, lembra que essa questão da clareza no contrato entre consumidor e fornecedor, ela tem que ser muito grande, tá? Já tem que ser, com relação especialmente às arras confirmatórias, ela já tem que ser em qualquer tipo de contrato. Com relação ainda a fornecedor e consumidor, então o vendedor tem que falar com todas as letras ali para essa pessoa que está contratando, para o consumidor. Olha, você está pedindo um sofá extremamente específico, personalizado. O senhor vai dar 10% de sinal, perfeito. Se o senhor desistir disso, o senhor vai ser obrigado a pagar os 10% mais eventual perdas e danos. Ou seja, se estiver numa fase muito avançada, o senhor vai ter que arcar com esse custo. Porque eu não vou vender provavelmente esse sofá desse jeito para qualquer pessoa. É muito gosto do senhor. Ok? Ok. Mas não tem só que falar. Porque o contrato pode ser firmado sempre das 3 formas, né? Que a gente tem de livre manifestação. Ele pode ser tanto tácito, gestual, dar a entender que as partes firmaram, que é muito ruim, muito frágil para a relação contratual, especialmente para a relação consumerista. E pode ser expresso, que é verbal ou escrito. Mais uma vez, o verbal fica frágil para essa relação consumerista. Depois o consumidor vai dizer que não falou, ou o fornecedor que não falou exatamente assim. Então, por escrito, ok? Ciente, faz o consumidor dar ao ciente. Ciente de que se desistir, ele pagará além dos 10%, mais indenização, ou mais já estipula o valor da multa, tá? Então, isso tem que ser estipulado, porque se o fornecedor tiver realizado algum investimento considerável, como nós dizemos aqui no sofá, ele pode pedir uma indenização, uma multa proporcional, uma multa indenizatória, compensatória, proporcional ao tempo ou aos valores dessa contratação. Tá bom? Eu mencionei no último bloco a questão de prazo de devolução de 7 dias. Vamos deixar isso muito mais claro. O prazo de devolução para 7 dias, ele só pode ser requerido se a compra ocorreu fora do estabelecimento comercial. Geralmente pelo telefone, pela internet hoje em dia, né? Por catálogo. Então eu não estou vendo o produto, eu não conheço o produto. Então, se chegou
mulherada adora sapatos, né? Tem uma loja aí que é famosa, a da Fit, tem várias outras, né? Comprei lá um sapato da Fit, tô ganhando nada da Fit, viu, gente? Podia da Fit me mandar um sapato, mas não tô ganhando nada. Comprei lá um sapato da Fit. Chegou na minha casa, não é exatamente da cor. É muito comum isso acontecer, porque a gente não enxerga direito os detalhes. Comprei uma roupa, não é exatamente aquele tecido que eu pensava. Pedi o meu tamanho, mas a hora que eu vesti ficou largo, ficou apertado. Às vezes a forma é diferente, a mesma coisa do sapato também. Estou acostumada a pedir sempre meu número, 37. Às vezes a forma é muito pequena, você pediu um 38. Ou às vezes a forma é larga, eu estou com um sapato em casa assim. Né? Que a forma é larga. Eu precisaria ter pedido um número menor. Olha que loucura. E é assim. Eu devolvo. Eu mando de volta, né? E eles vão mandar o que eu queira no lugar. Eu vou mandar um crédito, geralmente assim. Me mandam um crédito, eu compro novamente, ou o mesmo número menor, ou uma outra coisa que eu queira. Né? O que tem de benefício para o consumidor? Poxa, mas então é muito trabalho, né? Vou comprar um sapato pela internet, aí de repente não gosto, de repente não é a cor, de repente não serve. É melhor ir na loja. Então, o que eles dão de benefício? Olha, se você quiser devolver, a postagem é de graça. Por isso que lojas físicas também têm algumas benesses que são diversas da lei. Olha, eu te dou uma semana para você trocar, 15 dias, 30 dias, para você trocar a roupa. Mas pela lei eu não teria que dar nada. Fui lá na C&A, comprei lá uma blusinha. Chegou em casa, eu olho e falo, nossa, tenho 200 blusinhas dessa preta, por que eu fui comprar? É a empolgação. Eu tenho o direito de ir lá e me arrepender e falar não quero mais? Via de regra, não. Mas se eu for na C&A e falar, comprei ontem, comprei faz uma semana, nem sei quantos dias eles dão, quero trocar. Aí eu ia falar, ok, vamos trocar. Tá com a etiqueta? Vamos trocar. Né? Porque lógico, também tem consumidor que usa a roupa e depois fala, olha, não gostei. Aí não, olha aí de novo, direito do fornecedor e não do consumidor. Muito bom, né? Compro uma roupa de festa linda, maravilhosa, uso pra festa, depois eu olho pra ela e falo assim, gente, vou usar isso aqui de novo onde? Eu vou lá, vou levar direito do consumidor, vou falar que eu não gostei. É meio que a etiqueta. Que você não ia, via de regra, não se usa com etiqueta, né? Não sei se dá um jeitinho de esconder, ainda assim o consumidor vai lá e faz isso. Mas o que seria? Se o consumidor faz isso, o que ele está fazendo? Um abuso, né, gente? E aí eu vou sempre beneficiar o consumidor, mesmo que o consumidor está agindo de má fé? Não, né? Ok? Então, cuidado com isso, 7 dias é muito comum. Eu recebo sempre dúvidas nesse sentido. Cuidado, porque 7 dias são para vendas entre ausentes. Vendas à distância, vamos assim colocar. Que eu não estou vendo o produto. Tá? Venda, vi na hora ali, escolhi, comprei, aí é diferente. Via de regra, eu não tenho direito de troca, de arrependimento, de não quero mais. Só se tiver, de fato, algum defeito. É diferente. Tá? Mas, lembre que as lojas dão um prazo por só, elas criam aí um prazo decadencial para você fazer essa troca. Tá? Então, essa é a famosa decadência convencional. Elas criam um prazo. Não tem na lei. Tá bom? E se tiver falhas em produtos ou serviços, o fornecedor tem também o direito de providenciar o reparo em 30 dias. Não é chegar lá, quero outro. Se vira, quero outro. A loja pode até também ter essa política para agradar o cliente. Olha, compra uma TV aqui. Se chegar em casa e der problema, traz a mesma aqui que eu troco na hora. Ok.
Em quanto tempo? Geralmente elas dão um prazo curto para isso. Sei lá, 2 dias, 3 dias, uma semana, não sei. É um prazo geralmente muito curto para trocar na loja. Depois disso, o que você tem que fazer? Aí tem que reparar. Aí você olha lá na minha assistência técnica, não é assim? Já passou por isso? É lá na minha assistência técnica. Né? E aí tem 30 dias para providenciar esse reparo. Se ele não conseguir cumprir esse reparo, isso no caso, né, o fornecedor não conseguir, aí sim é que o consumidor ele pode exigir a troca, a devolução, o abatimento do preço da compra, entende? Essa é a regra que está no CDC, no artigo 18, parágrafo 1º. O que acontece então na prática? É que os fornecedores, principalmente os grandes fornecedores, as grandes lojas, magazines, né? Até o produtor mesmo, né? A indústria desse produto, o que ele faz? Ele faz uma benesse. Então, olha, tem lá grandes lojas, eu não sei a cidade que você está, quais são os mercados exatamente que tem, mas acho que tem no Brasil inteiro. Tem lá o Carrefour, o Extra, né? Uma Magazine Luiza, o Ponto Frio, as lojas 100, sei lá, no meio de um monte aí que a gente vê pela rua. Tem todas essas. O que eles têm que agradar de alguma forma? E geralmente é com a garantia. Olha, a lei não dá nada de garantia aqui, mas ó, se você comprar aqui comigo, você pode trocar na hora se der algum problema no prazo X. Depois disso, vai lá. O que ele está fazendo? Ele não está utilizando a regra de, se der problema, eu tenho 30 dias para reparar, viu? Você tem que trazer aqui para mim. Eu vou tentar reparar em 30 dias e depois eu vou tentar trocar para você. Depois eu vou te dar ou dinheiro, ou eu vou... É isso, os 30 dias. Essa garantia. Só que ele faz menos tempo que isso, ou seja, ele faz mais do que a lei está determinando para conquistar o cliente. Então, não é uma regra legal, é uma prática de mercado para conquistar o cliente. E aí o cliente, o que acontece? Acha que pode bater no peito em qualquer lugar e exigir a mesma coisa que a loja das Casas Bahia exige. As Casas Bahia dá. Lá nas Casas Bahia eu comprei, foi assim, devolvi, então aqui nessa lojinha de bairro que eu comprei tem que ser igual. Não tem que ser igual. Tem que ser o que é a lei, porque a lei é isso, gente. Falha no produto ou serviço, o fornecedor tem o direito de providenciar o reparo em 30 dias. E aí só depois desses 30 dias, se ele não resolver o problema, aí sim que o consumidor vai poder exigir devolução, abatimento ou preço da compra. Por que devolução ou abatimento? Porque às vezes se é um vício que fere o produto todo, então só devolução. Só um produto novo, devolução do dinheiro. Né? A geladeira, comprei a geladeira não liga, não funciona, não gela. Ele não resolveu em 30 dias. Qual que é a solução? Ele me dá uma nova geladeira que funcione ou ele me devolve o dinheiro. Eu comprei a geladeira, ela veio lá com um botão quebrado. Levei para consertar, deu 30 dias, ele não resolveu. Tá, então esse botão interfere no congelador, no freezer ou no refrigeramento da geladeira? Não interfere, só a luzinha ali que tá esse mau contato. Então tá, então eu quero ficar com a geladeira, mas eu quero abatimento no preço, é justo? Ou não, eu quero uma nova. Entende? Fornecedor também tem seus direitos. Tá? Quando o defeito no produto ou no serviço representa algum perigo ou dano para a saúde ou segurança do consumidor, o consumidor ele tem o direito de exigir que somente o fornecedor responda pela indenização correspondente. O fornecedor, seja o fabricante ou o importador, ele pode também se eximir desse dever de indenizar se comprovar que não colocaram o produto no mercado
ou que não existe o defeito ou a culpa pelos danos é exclusiva do consumidor ou de alguém que tenha utilizado, os terceiros. Ou seja, vamos imaginar uma hipótese. Eu tenho lá um produto químico perigoso. Eu vou comprar um produto para limpar o chão da minha casa. E eu tô achando que é um produto tranquilinho. Ó, tem até uma caveirinha. Tá lá a caveirinha, mas eu achei bonitinha. Eu falei, eu vou levar o produto químico para limpar o chão da minha casa. Não tá lá escrito nada. O que é isso? Vício de informação. Eu chego em casa, eu ponho na mão e vou esfregar o chão. Tá muito sujo, eu vou esfregar com a mão, mais força. Quando eu olho, minha mão queimou toda. Isso é um vício. Na verdade, isso passa do vício do produto. O vício é o produto estar na prateleira sem informação. Isso é um vício ou defeito do produto. Fato do produto é quando ele aconteceu de fato. O perigo que o consumidor estava exposto efetivamente aconteceu. Então, se dá o fato do produto ou serviço, nesse caso do produto. Né? Então, faltava a informação, já era um vício. Quando eu uso e queimo toda a minha mão, deu-se o fato. É grave? Isso é grave? Olha aqui o fornecedor está exposto. Olha por que precisa ter regras do direito do consumidor. Precisa. Ok, isso é a regra geral de proteção aos direitos do consumidor, né? Agora, existe uma forma do fornecedor ele se eximir disso? Comprei lá na vendinha. A vendinha não fabricou. Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer, olha, quem coloca o produto no mercado não sou eu. Embora, pelas regras do direito do consumidor, toda a cadeia consumerista responda. Então, no primeiro momento, ele pode ser acionado por mim? Pode. Vai ser acionado por mim. Eu vou levar a embalagem, eu vou tirar foto, vou fazer tudo. Vou falar, você foi o culpado. Ele vai falar, mas senhora, não fui eu. Não pus o produto, mas o senhor comprou o produto, pôs na sua prateleira para vender para mim? Ou pegou em consignação, quer que seja, o senhor tinha que ter visto as regras. Mas enfim, ele vai tentar lá se defender. Ele pode se defender, ele pode chegar a se eximir desse dever de indenizar, só se ele comprovar, então, que ele não colocou o produto no mercado, né? Ou que não existe um defeito, não existe nada disso, não foi isso que queimou a minha mão, foi outra coisa. Eu fiz a caipirinha e fui pro sol e agora eu tô querendo atribuir isso aqui. Aí faz uma perícia na minha mão e verifica que não foi queimadura do produto, foi outra coisa, foi o limão da minha caipirinha. Aí é culpa minha, né? É outro problema. Não foi por culpa desse defeito do produto, tá? Ou tinha lá contendo as informações e eu não usei a luva. Tava lá dizendo, produto perigoso, cuidado, não deixar perto de crianças, de animais, usar luva, instruções de uso, bonitinho. Eu usei? Não, eu fui afobada. Eu queria tirar o encardido do chão. E eu pus lá na mão e fui esfreguei. É culpa do fornecedor? Culpa minha. E tem consumidor, professora, que vai reclamar porque ele não leu as instruções e queimou a mão. Se tem. Tem. E o fornecedor fica desamparado? Às vezes fica, porque tudo, né? A divulgação é de que tudo o fornecedor tem que pagar, tem que arcar, que sempre o consumidor está com direito. Mas aí então precisa do operador do direito, como eu, como você, para dizer, não, peraí, fornecedor, vamos investigar. Como que foi? Como se deu essa compra aí? Quem colocou? Quem fabricou? Vamos discutir lá com o fabricante. Vamos denunciar ali de fabricante. Se houver algum dano, ele tem que responder. Não, vamos investigar. Como que o consumidor usou? Será que ele seguiu as instruções de uso? Se tinha essas instruções? Entende? Então, tem defesa. Outra situação.
O fornecedor, muitas vezes, sofre com atraso em pagamento. Então, ele faz lá um carnê várias vezes para o cliente pagar, ele presta o serviço e paga em várias vezes para o cliente pagar, né? Então, seja para produto ou serviço, né? O fornecedor de produto ou serviço, e o cliente não paga. Então, o fornecedor que sofre com atrasos dos pagamentos pode sim cobrar multa pela inadimplência dessas contratações aí parceladas ou concessão de crédito, tá? Mas qualquer multa? Não. Nas relações consumeristas eu tenho limite dessa multa. Muito cuidado, tá? A gente está falando daquela multa contratual, da pena convencional, que são sinônimos, tá? Então, no geral, a multa é de 2% sobre o valor da prestação, além dos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. E o fornecedor pode ainda incluir o inadimplente nos órgãos de restrição ao crédito, SCPC, SPC, Serasa, né? Desde que as informações sejam objetivas, claras, verdadeiras, e lembra que, uma vez que inseriu, o consumidor pagou, ele tem 5 dias para tirar. Cuidado, porque aí depois vem o consumidor de novo, o meu direito, você não tirou, e aí ele tem que indenizar. Tá? Que é uma responsabilidade pós-contratual. Tá? Então, ele pode cobrar multa, repito, de 2% sobre o valor da prestação, além de juros de 1% de correção monetária. Isso pode, inclusive, se você fez o contrato por escrito, isso constar no contrato por escrito é importante. E é importante fazer contrato por escrito, né, gente? Se o fornecedor também quer brigar por direitos dele, ele que faça da forma mais correta e até mesmo, posso usar essa palavra, fácil de cobrar, de exigir esses seus direitos, senão aí fica difícil, tá? E ele pode, então, negativar, como a gente chama, o nome desse consumidor. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa aula, que é um pouquinho diferente do tradicional, onde a gente fala direito consumidor, direito. Aqui a gente está falando dos direitos do fornecedor. Eu espero que isso seja útil para a sua vida prática profissional e vem fazer a pós conosco, ok? Eu te espero. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima.